Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula nossa. Hoje nós vamos continuar com o nosso conteúdo de geografia. Então eu peço que vocês peguem a apostila de vocês e abram lá na página 5. Nós iremos continuar o nosso conteúdo, falando dos indígenas. E hoje a gente vai começar falando da identidade do povo brasileiro, que muito da nossa identidade veio dos indígenas. De acordo com os versos do cordel, as diferenças étnicas e culturais identificadas na população brasileira são o resultado da miscigenação. Então, o que é essa miscigenação? É a mistura de povos, certo? É por nascimento ou convivência entre os diferentes povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Então, quem que contribuiu lá para a formação do povo brasileiro lá no início? Então, foram os indígenas, os portugueses e os africanos que iniciaram a colonização e iniciaram a formação do nosso povo brasileiro, lá no início, já na chegada dos portugueses. Então vamos lá, os indígenas. Antes dos primeiros colonizadores, os indígenas já habitavam as terras que atualmente chamamos de Brasil. Então aqui a gente já sabe, que antes da chegada dos portugueses, quem habitava aqui eram os indígenas. Estima-se que aqui viviam cerca de 3 milhões de indígenas, pertencentes a vários povos com hábitos, costumes, tradições e línguas diferentes. Então, vale ressaltar aqui, que a gente tinha cerca de 3 milhões de indígenas, eram muitos indígenas distribuídos nas terras brasileiras, e cada um tinha os seus costumes e as suas tradições diferentes. Então, às vezes a gente fala do indígena como uma forma única, mas cada um tinha as suas tradições, de acordo com os seus povos, certo? Ao longo do tempo, a maior parte desses povos foi dizimada pelo contato com os não indígenas. Quem eram os não indígenas? Os portugueses que chegaram aqui, Os que sobreviveram tiveram a sua cultura alterada. Então, como a professora já falou, com a chegada dos portugueses, muitos indígenas acabavam morrendo por causa da contaminação de doenças que eles não estavam acostumados, não eram imunes. Também morreram em guerras, certo? E os que sobreviveram tiveram que se adequar à cultura portuguesa, Então, os costumes e as tradições portuguesas, então, foi deixado de lado os costumes indígenas, certo? Então, vamos lá na página 6. Segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, atualmente no Brasil restam pouco mais de 890 mil indígenas distribuídos pelas áreas rural e urbana de alguns municípios. Há também os que vivem na floresta amazônica, isolados da sociedade nacional e de outros grupos indígenas. Aqui vale ressaltar o que é a FUNAI. A FUNAI é um órgão oficial do Estado brasileiro, que a sua missão que é proteger os direitos dos indígenas. Então, por isso que existe a FUNAI, que eles saem a favor dos indígenas, certo? Observe o gráfico a seguir. Ele apresenta a quantidade de indígenas na população brasileira de acordo com o Censo Demográfico de 2010. Então, a gente tem aqui, a quantidade de indígenas da população brasileira. A gente tem um total de 896.917 indígenas. E ali a gente vê, em terras indígenas, a gente tem 517.383 indígenas. E fora das terras indígenas, que digamos que seja agora lá na área urbana, a gente tem 379.534 indígenas, certo? Agora vamos lá. De acordo com o gráfico, a maior parte dos indígenas vive, aí vocês vão colocar assim, terras indígenas, ou em terras, ou fora das terras indígenas, certo? Agora vamos lá na página 7. Na página 7 a gente vai falar sobre as terras indígenas, tá? As terras indígenas, o que elas são? São áreas demarcadas pelo governo, tradicionalmente habitada pelos indígenas e utilizada, para suas atividades produtivas, com recursos ambientais necessários para o bem-estar e a produção física e cultural conforme os usos, costumes e tradições. Então, o que acontece? O governo, através da FUNAI, vai lá e demarca
um local onde aquilo de lá são terras indígenas, né? As pessoas não podem invadir porque elas são privadas dos indígenas, né? Então, o que acontece? Essas terras, elas são utilizadas pelos indígenas para a produção, né? Para o seu sustento, tá? Para o seu bem-estar, a produção física e cultural. Então, ali são terras indígenas onde eles moram e tiram o seu sustento. Então, essas terras são protegidas pelo governo e não podem ser invadidas, certo? Mesmo sendo um direito dos povos indígenas, eles sofrem com a invasão de grande parte de suas terras por pessoas que querem explorar os seus recursos. Ainda hoje, a gente tem pessoas que querem explorar os recursos, né, da natureza e também explorar os indígenas. Também enfrentam a falta de respeito daqueles que vivem e trabalham nas áreas próximas às suas, que aplicam pesticidas, agrotóxicos e promovem o desmatamento, provocando a poluição do ar, dos rios e dos solos. Então, ainda hoje, a gente vê que existe muito desrespeito em relação aos povos indígenas, tá? Então, aqui você vai, no lápis na mão, você vai fazer a atividade da página 8, tá? A número 2, vocês vão copiar as perguntas e responder lá no caderno, tá bom? Então, vocês vão fazer a número 1, que vocês vão pesquisar em livros, jornais, revistas, os exemplos de alimentos, objetos, vocabulários e costumes indígenas que se tornaram parte do nosso dia a dia. Depois, vocês vão completar o esqueminha a seguir ali. Então, ali a gente tem, por exemplo, objetos, bolsa de canguru, era uma linguagem, uma linguagem dos indígenas, né? Então, bolsas, objetos, bolsa canguru. Então, vocês vão completar ali o que mais que tem de objetos, né? Que era da linguagem indígena, que faz parte do nosso dia a dia. E também, vocês vão copiar as perguntas no caderno, tá? E responder essas perguntas aqui da A até a G, fazendo uma pesquisa, tá? Dos indígenas. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês lá no grupo. Pode me chamar. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um beijo e até a próxima.